Então, estamos de volta e vamos agora concluir as operações, a codificação do CRUD, o D de delete, da tabela tipo de usuário. Bom, só relembrando aqui, ó, lá no nosso projeto, já estamos aqui em tipos de usuários. Quando dermos um clique no botão excluir, seremos remetidos para o arquivo tipo de usuário.php, passando por parâmetro o ID tipo de usuário igual a, no caso, 4. É esse arquivo aqui que nós temos que construir e, para tal, nós vamos utilizar a mesma estratégia. Então, deixa eu fechar aqui no VS Code os outros. Lembra do nosso arquivo excluir laboratório? Pequenininho, 27 linhas apenas. Nós vamos pegar esse arquivo aqui, duplicar e criar o arquivo excluir tipo de laboratório. Portanto, selecionou, Ctrl C, Ctrl V, clique direito, renomear. Então vai ser excluir tipo de usuário.php. Eu vou fechar o tipo de laboratório, excluir laboratório aqui, ó, tipo de laboratório, excluir laboratório, e nós vamos customizar. Então veja bem, ó, nós não vamos ter aqui ID laboratório. Tá? Então nós vamos ao substituir aqui, ó. Onde tiver escrito ID laboratório, vai ter que ser ID tipo de usuário. Então, file, replace. Onde tiver escrito ID laboratório, vai ter que ser... Opa, só que eu cliquei fora só um pouquinho. Eu vou cancelar aqui, eu vou apagar isso aqui, ó, que eu cliquei fora. Então, vamos de novo, ó. Edit, replace. Onde tiver escrito ID laboratório, vai ter que ser ID tipo de usuário. Clicou no botão Replace All. Ok, todos eles já foram. Veja que em alguns lugares nós temos a palavra laboratório. Não é mais laboratório. Então, laboratório vai ser substituído por tipo de usuário. Muito bem. Vamos lá, vamos ver como é que está funcionando aqui, se vai ter que fazer mais algum ajuste. Então, capturar os valores enviados pelo método GET. Agora eu vou tomar bastante cuidado e vou fazer o seguinte, ó. Vou lá no navegador e olha, o ID tipo de usuário tem que estar escrito dessa forma. Então eu vou dar um Ctrl C aqui para não cometer o erro e eu vou dar um Ctrl V aqui na frente, ó, só para ver se esse daqui está igualzinho a esse. Esse daqui é o parâmetro que foi passado e esse daqui é o parâmetro na codificação. Eu acho que está tudo certo, tá legal. Acessar a classe tipo de usuário, então estamos requerendo classe tipo de usuário, instanciar o objeto tipo de usuário a partir da classe. Classe é sempre letra maiúscula, uppercase, tipo de usuário. Então vai ter que fazer uns ajustezinhos aqui. Então nós temos lá, ó. Aqui vai ser o objeto tipo, eu acho que o nosso Ctrl H não deu muito certo. Então vai ser tipo de usuário é igual a new tipo de usuário. Vamos passo a passo aqui que a gente já define. Então, nosso objeto é esse aqui. Vamos lá. Atribuir ID, tipo de usuário, a definir, né, o conteúdo da variável ID, tipo de usuário, ao atributo ID, tipo de usuário. Então, vamos fazer isso, ó. Só que aqui tem que tomar cuidado com a grafia. Tipo de usuário, set ID tipo de usuário, passou ID tipo de usuário. Perfeito. Fica atento à grafia. Executar o método excluir tipo de usuário. Só vou fazer a correção aqui, ó, excluir, apesar de ser um comentário. Tipo de usuário. Então, do objeto tipo de usuário, excluir tipo de usuário, mensagem de sucesso, registro excluído e retornamos para tipos de usuários. O Ctrl H nem sempre dá certo, viu? A gente tem que ficar muito atento, porque o código tem que ser customizado direitinho. Mensagem de erro, erro ao tentar excluir o registro,
e seremos remetidos para tipos de usuários. Tá bom? Eu acho que aqui está tudo certo. Vamos tentar, se der algum erro, a gente volta aqui e corrige. Então, voltamos, tal, estamos aqui, vamos atualizar. Teste ABC, vamos excluir. Olha, registro excluído. Teste ABC já não existe mais. Mais um teste, vamos excluir. Registro excluído, mais um teste, não existe mais. Então, deu tudo certo, essa foi rapidinha, sem cometermos muitos erros. E foi o que eu falei para vocês. Quando nós utilizamos esse método de pegar um arquivo que já está pronto, duplicar e customizar, facilita muito a construção do código, mas ao mesmo tempo a gente corre o risco de deixar uns rabichos para trás. E é muito mais difícil, às vezes, corrigir esses erros do que construir o código do zero. Tá? Mas é assim mesmo, programação é esse trabalho quase que artesanal de construção de códigos. Dessa forma, o CRUD para laboratório está pronto, tipos de usuário está pronto. Nossa próxima etapa, computadores e usuários. Eu acho que nós vamos fazer primeiro usuários e depois computadores, porque computadores têm muitos campos e vai dar mais trabalho. Vamos fazer primeiro usuários. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Te encontro daqui um tempinho. Aquele abraço, então.